Imagine caminhar por uma cidade onde o ar, em vez de trazer vida, sufoca. Onde cada esquina exala um cheiro doce demais, enjoativo, quase letal. Não é um sonho estranho, nem um conto gótico inventado numa taberna. Foi real. Uma cidade inteira se perdeu em sua própria vaidade, até literalmente se afogar em perfume. E é essa história proibida, escondida nos cantos mais obscuros da memória humana, que você vai ouvir agora. Mas cuidado, ela não é só sobre o passado. É um espelho, e você talvez não goste do reflexo. Antes de começarmos, já sabe. Inscreva-se aqui no canal para não perder as próximas histórias. Deixe o like para ajudar a espalhar essas sombras pelo mundo. E escreva nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Porque no fim, cada lugar também tem seu próprio cheiro de vaidade. O cheiro da tragédia. Ele caiu no meio da praça, os olhos revirados, o corpo convulsionando como se tivesse inalado veneno. Só que não havia veneno. Não havia punhal. Não havia peste. Apenas perfume. O ar estava tão saturado de aromas doces que o sufoco se tornara inevitável. Testemunhas disseram que o último suspiro dele não foi ar, mas uma gargalhada irônica, como se tivesse entendido, tarde demais, que morreria por vaidade. Esse fim grotesco, quase cômico, não aconteceu por acaso. Era a consequência inevitável de um vício coletivo que começou de forma inocente. A cidade havia transformado o simples ato de cheirar bem em uma corrida sem freios. Não bastava viver, era preciso exalar luxo. E cada respiração se tornava uma competição invisível. O que antes era refinamento virou campo de batalha invisível, onde os narizes eram os soldados. Voltemos um pouco no tempo, antes do colapso olfativo. O perfume não chegou à cidade como uma praga, mas como uma promessa. Um mercador trouxe de longe um frasco minúsculo, dentro dele uma essência rara, misturada com óleos que ninguém sabia pronunciar. Bastou uma gota em uma toalha para transformar o jantar de um nobre em espetáculo. Todos ficaram encantados e condenados, embora não soubessem. Logo, as ruas começaram a cheirar diferente. Antes, era o odor comum da Idade Média. Esterco, suor, sangue fresco de matadouros. Agora, por cima disso, vinha um doce sufocante de rosas, jasmins e almíscar. Era como jogar Chanel no 5 dentro de uma fossa. Um contraste tão absurdo que enganava os sentidos. E, paradoxalmente, quanto mais fediam as ruas, mais perfume a elite despejava sobre si. As pessoas acreditavam que o cheiro era mais importante que a saúde. Casais se escolhiam pela fragrância que deixavam no ar. Não importava se o candidato tinha dentes podres ou uma fortuna duvidosa. Se exalasse um aroma caro, já valia como passaporte para o coração. O amor, que já tinha fama de cego, agora também havia ficado sem nariz. E havia ironia até nas rezas. Padres borrifavam igrejas inteiras com essências, acreditando que o perfume agradava mais a Deus do que a humildade dos fiéis. O problema é que, enquanto o incenso sagrado subia, a população desmaiava no chão. Era como se o próprio céu estivesse rindo da tentativa humana de disfarçar podridão com fragrância. A corte, claro, elevou isso a um nível quase catastrófico. Banquetes não eram mais julgados pela comida, mas pelo cheiro que se espalhava. Nobres competiam como adolescentes comparando tênis de marca. O meu é jasmim importado, o seu é apenas lavanda barata. A disputa era tão ridícula quanto letal, porque ninguém percebeu que o próprio ar tinha limites. A ciência da época não ajudava. Médicos acreditavam que doenças vinham de miasmas, vapores fedorentos. Logo pensaram, se o cheiro ruim mata, o cheiro bom cura. Era a desculpa perfeita para mergulhar em litros de essências. Eles não sabiam, mas estavam criando a primeira overdose coletiva registrada na história, e sem direito a antídoto. O povo comum, claro, imitava. Mesmo sem acesso a essências raras, tentavam fabricar perfumes com ervas locais, gordura de animais e até restos de cadáveres. O resultado era uma mistura grotesca que grudava na pele. Alguns fediam tanto tentando cheirar bem, que criaram um paradoxo social. Quanto mais se perfumavam, mais insuportáveis se tornavam. E assim nasceu o primeiro mito da cidade, de que quem não usava perfume estava amaldiçoado. Ser sem cheiro era como ser invisível. Crianças cresciam ouvindo que não ter aroma era pior que a morte. A pressão cultural era tão absurda que, para muitos, sair à rua sem borrifar algo era equivalente a sair nu.
E claro, onde há vaidade, há mercado. Perfumistas começaram a enriquecer como traficantes de luxo. Suas lojas eram templos de sedução, cheios de frascos brilhando sob a luz de velas. Entrar num desses lugares era como visitar o Éden, e sair era como assinar um contrato com o diabo. Não havia retorno. O problema é que nenhum vício se sustenta para sempre. Quanto mais fragrâncias se acumulavam, mais pesados ficavam os ares. A cidade começou a sufocar lentamente, sem perceber. O que antes era prazer, virou veneno invisível. Respirar virou luxo, e até os pássaros começaram a abandonar os telhados, como se pressentissem a catástrofe. E foi nesse ponto que surgiram os primeiros corpos nas ruas. Desmaios, convulsões, mortes súbitas. O perfume, outrora símbolo de vida, virou prenúncio de morte. As pessoas começaram a temer o próprio ar, mas era tarde demais. A vaidade havia vencido a sobrevivência, e a cidade já estava condenada a afogar-se em sua própria fragrância. Se você olhar bem, parece cena de um filme de terror moderno. Uma população obcecada por aparência, sufocada pelo que acreditava ser símbolo de poder. Troque os perfumes por redes sociais e likes, e talvez perceba que a história não ficou tão no passado assim. O cheiro, no fundo, só mudou de forma. E foi assim, entre suspiros doces e gargalhadas sufocadas, que nasceu a fama da cidade que morreria de overdose de vaidade. Mas a ironia estava apenas começando. Porque o que parecia tragédia ainda se tornaria espetáculo, e a guerra dos aromas só estava esquentando. O primeiro frasco quebrou. Ele caiu no chão com um estalo seco, e o líquido dourado se espalhou pelo mármore como sangue perfumado. Os presentes prenderam a respiração, não pelo valor material, mas pelo medo de desperdiçar o que era considerado mais sagrado que vinho. Alguns ajoelharam-se e lamberam o piso como cães, na tentativa desesperada de salvar o que restava. Ali, naquele escândalo grotesco, começava uma epidemia invisível. Tudo começou com um presente inocente. Um mercador trouxe da longínqua Veneza um pequeno frasco de vidro soprado, contendo um óleo misterioso, misturado com essências do Oriente. A corte, sempre carente de novidades, viu naquele líquido uma oportunidade de distinção. O problema é que a distinção rapidamente virou dependência. Era como oferecer a primeira dose grátis de uma droga. O dono do frasco foi um nobre menor, um daqueles que viviam à sombra dos grandes. Ao exibir sua nova preciosidade durante um banquete, ele se tornou por uma noite o centro das atenções. Todos queriam tocar, cheirar, provar. Era como se tivesse levado o primeiro iPhone para um jantar em 2007. Instantaneamente, deixou de ser apenas um homem. Virou tendência. Mas o poder nunca vem sem consequências. A notícia espalhou-se pela cidade como fogo em palha seca. Logo, outros nobres começaram a pressionar seus contatos comerciais. Queriam não apenas o mesmo frasco, mas algo melhor, mais raro, mais caro. O que era curiosidade virou competição. Aquele primeiro vidro quebrado foi, simbolicamente, a queda de uma represa. E o perfume tinha mais do que cheiro. Tinha aura de magia. Histórias diziam que as essências podiam curar melancolia, despertar desejo ou até afastar a morte. Para uma sociedade cercada de doenças, miséria e superstição, acreditar nisso não era difícil. O perfume não era só um acessório. Era uma promessa de salvação embalada em vidro. A cada novo frasco, a cidade ganhava mais dependentes. As mulheres da corte, antes disputadas por vestidos ou joias, agora mediam poder pelo rastro aromático que deixavam atrás de si. E os homens não ficavam atrás. A guerra dos odores se transformou em batalha política. O que cheirava bem, mandava mais. O que cheirava pouco desaparecia na sombra. Mas se a elite jogava alto, o povo tentava imitar. Artesãos começaram a fabricar imitações, misturando ervas, gordura de cabra e até urina fermentada. O resultado era um cheiro que mais parecia maldição do que sedução. Porém, ironicamente, os pobres acreditavam estar participando do mesmo jogo dos ricos. Era o equivalente medieval ao piratear a marca de luxo. O comércio explodiu. Feiras antes cheias de legumes e tecidos, agora eram invadidas por frascos coloridos, alguns verdadeiros, muitos falsificados. A cidade começou a respirar mais essência do que oxigênio. Para os mercadores, era o paraíso.
para os pulmões dos cidadãos, era o começo do inferno. O detalhe mais cruel era que ninguém percebia o perigo. Eles riam, bebiam, se embebedavam de fragrâncias como se o mundo fosse eterno. As crianças brincavam com frascos vazios, transformando-os em brinquedos improvisados. A própria inocência foi contaminada pelo vício, e as futuras gerações já nasciam dentro dessa nuvem doce e sufocante. E então, como sempre acontece, alguém quis mais. O primeiro frasco quebrado já não era suficiente. Precisavam de frascos maiores, mais caros, mais exóticos. Vieram pedidos absurdos: óleos trazidos da Índia, resinas do Egito, almíscar de cervo. A cidade inteira se transformou em um catálogo vivo de fragrâncias. A moda não era usar, era ostentar. A ironia? Muitos dos perfumes eram tão fortes que chegavam a causar alucinações. Há relatos de pessoas que viam vultos, anjos e demônios após noites inteiras inalando essências pesadas. Alguns acreditavam que estavam tendo visões divinas, quando na verdade estavam apenas intoxicados por excesso de baunilha e mirra. Mas quem ousaria questionar? O perfume tinha se tornado símbolo de status e fé. Criticar era como questionar a religião ou insultar o rei. O silêncio era cúmplice e o cheiro onipresente. A cidade já não vivia, evaporava. O ar havia se transformado em um campo invisível de disputa social. E nesse ponto, o destino já estava selado. A cidade não sabia, mas já respirava sua própria sentença. O primeiro frasco quebrado foi mais do que acidente. Foi uma profecia. Cada gota derramada naquele mármore anunciava que, um dia, todos seriam engolidos pelo excesso que agora celebravam. Parece exagero? Talvez. Mas pense no mundo moderno. Quantas vezes o primeiro frasco já foi quebrado diante dos nossos olhos? Redes sociais, modas, vícios digitais. Sempre começa com fascínio e termina em dependência. A diferença é que eles morreram cheirando jasmim. Nós talvez morramos cheirando Wi-Fi. E assim, entre gargalhadas e delírios perfumados, a cidade seguiu seu caminho sem retorno. O próximo passo não seria mais inocente. A chegada daquilo que chamariam de Guerra das Essências. Uma guerra sem espadas, mas que deixaria corpos pelo chão. A Guerra das Essências. Ele foi encontrado morto, coberto de rosas esmagadas, o corpo banhado em óleos que ainda exalavam fragrância mesmo horas depois. Não havia sangue, não havia ferida. Apenas um cheiro insuportável de jasmim que fez até os coveiros passarem mal ao enterrá-lo. Seu crime? Usar o perfume errado no banquete errado. O olfato naquela cidade era mais mortal que a espada. E foi assim que a guerra começou. Não com canhões, mas com narizes. A corte havia transformado o ato de se perfumar em um campeonato de poder. Não bastava ter dinheiro. Era preciso exalar riqueza. Cada banquete virava desfile invisível, onde cada gota no pescoço equivalia a um golpe contra o rival. Os nobres disputavam essências como os generais disputam territórios. Quem ostentava almíscar raro era temido. Quem tinha apenas lavanda comum era ridicularizado. A hierarquia social não estava mais na linhagem ou nas terras, mas na intensidade do rastro aromático deixado no salão. Era como se Game of Thrones fosse narrado pelo nariz de um perfumista, e havia estratégias. Alguns se banhavam em perfumes tão fortes que anulavam todos os outros presentes, sufocando rivais com uma nuvem densa. Outros apostavam na sutileza, usando fragrâncias leves, quase imperceptíveis, mas exóticas o bastante para criar aura de mistério. O baile da corte virou campo de batalha invisível, onde o único vencedor era quem não desmaiava antes da sobremesa. Claro, o povo olhava tudo isso com fascínio e inveja. As fofocas sobre quem cheirava melhor circulavam como manchetes de tabloide. A reputação de uma dama podia ser destruída se alguém insinuasse que seu perfume era falso. Havia até boatos de traições reveladas pelo cheiro errado encontrado na roupa do amante. Perfume não era só vaidade, era arma política. E como toda guerra, logo surgiram espiões. Perfumistas eram contratados para sabotar rivais, trocando frascos de essências raras por misturas grotescas. Imagine gastar uma fortuna em um frasco importado, e na hora do baile, descobrir que exala cheiro de peixe podre. Foi a primeira guerra química da história, só que travada nos corredores do palácio. A ironia maior?
Enquanto a elite duelava com fragrâncias, as ruas fediam a esgoto e carniça. O contraste era tão grotesco que parecia piada cósmica. Nobres tentando mascarar a podridão com camadas de jasmim, enquanto camponeses tropeçavam em cadáveres de animais apodrecidos. Era a metáfora perfeita de uma sociedade que preferia morrer cheirando bem do que viver respirando mal. E como sempre, o exagero venceu. Houve relatos de salões inteiros onde ninguém conseguia ficar mais de meia hora sem vomitar. O ar era tão denso de perfumes diferentes que se tornava impossível distinguir aromas. Era como assistir a um DJ colocando todas as músicas do Spotify ao mesmo tempo, só que no nariz. Essa histeria coletiva atingiu o ápice quando famílias começaram a usar perfumistas como armas de status. Era comum um casamento ser decidido não pelo dote, mas pela fragrância que o noivo levava. Uma cidade inteira havia transformado o romance em olfatometria, e o amor virou uma equação de fragrâncias. Havia até duelos oficiais, não com espadas, mas com essências. Dois nobres se enfrentavam diante da corte, cada um exalando sua mistura. Vencia quem arrancava mais suspiros, ou menos desmaios, da plateia. Uma competição ridícula que, por ironia, se tornava mais perigosa que qualquer torneio de cavalaria. E claro, surgiram lendas. Alguns diziam que certos perfumes eram tão poderosos que podiam enlouquecer uma pessoa. Histórias de damas que perderam a razão após noites cercadas por essências de âmbar e almíscar. Homens que se tornaram violentos, guiados apenas pelo cheiro que grudava em suas roupas. Era como se o olfato tivesse sequestrado a alma. No meio disso, a cidade começou a perder o senso de realidade. Não havia mais política sem perfume, nem comércio sem fragrância. Até as rezas cheiravam a vaidade. O que antes era símbolo de refinamento agora era vício coletivo. A guerra dos odores transformou-se em ditadura invisível, onde sobrevivia apenas quem podia pagar caro por ar enfeitado. E, ironicamente, quanto mais o perfume dominava, mais difícil se tornava respirar. Não era apenas exagero literário. Havia casos de intoxicação real, desmaios em massa e convulsões. Mas a corte fingia não ver, porque admitir o perigo seria reconhecer que a obsessão coletiva era suicídio. E ninguém queria largar o frasco. Essa guerra sem sangue, mas cheia de cadáveres aromatizados, marcou para sempre a memória da cidade. O cheiro, que deveria ser prazer, havia se transformado em sentença de morte. A vaidade se tornara tirana, e os súditos obedeciam com devoção. Mas como toda guerra, essa também tinha seus generais ocultos. E os perfumistas, antes meros artesãos, agora governavam os destinos da cidade. O próximo ato dessa tragédia seria escrito pelas mãos deles, que descobriram que não apenas vendiam fragrâncias, mas controlavam corações e tronos. A química da vaidade. Ele morreu cheirando a almíscar, mas por dentro apodrecia em silêncio. Quando abriram seu corpo, os médicos encontraram o fígado encharcado de óleos aromáticos, como se tivesse se transformado em vela perfumada humana. A cena era grotesca. O cadáver exalava um doce nauseante que espantou até os coveiros mais experientes. A química da vaidade tinha vencido a carne. Esse final mórbido nasceu da obsessão em transformar cheiro em ciência. A cidade acreditava que podia domesticar a natureza, engarrafar flores, animais e até a morte em pequenos frascos. Cada gota era resultado de experimentos brutais. Glândulas arrancadas de cervos, resinas fervidas em caldeirões, secreções humanas misturadas a óleos raros. Era alquimia, mas com mais suor que magia. Os perfumistas começaram como artesãos humildes, mas logo assumiram o papel de feiticeiros modernos. Eles eram respeitados e temidos. Sabiam fórmulas secretas, dominavam segredos trazidos do Oriente e possuíam algo ainda mais valioso: o poder de manipular emoções com um simples borrifo. Eram os químicos do coração, numa era em que psicólogos não existiam. Mas o método não era nada romântico. Para extrair o tão desejado almíscar, era preciso sacrificar cervos inteiros, retirar suas glândulas e deixá-las secar ao sol até se transformarem em pó. O mesmo valia para âmbar cinzento, retirado do estômago de baleias mortas. O cheiro do luxo vinha do sofrimento. Ninguém falava sobre isso. Afinal, status não combina com carniça. O irônico é que a ciência da época acreditava que perfumes podiam prolongar a vida. Médicos receitavam borrifos como se fossem antibióticos,
convencendo os doentes de que estavam inalando cura. Na prática, muitos apenas aceleravam a própria morte. Era como tomar um energético acreditando que substitui sono. Funciona até o corpo desabar. E o pior é que havia uma certa lógica. Alguns perfumes realmente mascaravam odores de doenças, fazendo a pessoa parecer saudável quando já estava meio cadáver. O corpo virava propaganda enganosa, um outdoor perfumado anunciando vitalidade inexistente. Era a maior fake news medieval. E todos acreditavam porque ninguém queria cheirar a verdade. O laboratório dos perfumistas parecia cena de terror. Mesas cobertas de frascos, pedaços de animais, flores apodrecendo em tigelas de óleo. O ar era tão pesado que muitos aprendizes desmaiavam antes de aprender a primeira fórmula. Mas quem sobrevivia tornava-se poderoso. Eram os engenheiros invisíveis de uma guerra aromática que moldava reis e rainhas. E havia segredos guardados a 7 chaves. Diziam que algumas essências podiam despertar luxúria incontrolável, outras podiam enlouquecer. Houve rumores de nobres que perderam a razão após noites cercadas de perfumes fortes demais. Se hoje temos medo de drogas sintéticas, naquela época o perigo vinha dentro de vidros decorados, vendidos como tesouros. O curioso é que, em meio a tanto exagero, nasceu uma nova forma de hierarquia. Não bastava ter perfume, era preciso ter o conhecimento de onde vinha. Mostrar que seu aroma vinha das lágrimas de uma árvore oriental era como ostentar diploma de Harvard. Não importava se era verdade. O importante era a narrativa. O cheiro, no fim, virou narrativa social. Uma dama com fragrância rara era lida como poesia viva. Um nobre sem perfume era visto como bárbaro. Até a espiritualidade foi sequestrada. Padres afirmavam que algumas essências eram capazes de abrir caminho até Deus. O resultado? Missas sufocantes, mais parecidas com raves aromáticas do que com rituais de fé. E quando a ciência se mistura com superstição, o desastre é inevitável. Muitos acreditavam que poderiam viver para sempre inalando o perfume certo. Alguns tentaram fórmulas secretas que envolviam sangue humano misturado a flores. O cheiro era indescritível. Parte céu, parte inferno. Mas a crença era mais forte que o olfato. Claro, a ironia histórica não perdoa. Quanto mais a cidade se entregava à alquimia das essências, mais fraca ficava. Pessoas adoeciam, não só de pulmões, mas também de mente. Houve registros de surtos coletivos, de pessoas rindo e chorando sem motivo, apenas porque o ar estava saturado demais. Era o colapso químico de uma sociedade apaixonada pelo próprio veneno. E o mais triste, ou engraçado, dependendo do ponto de vista, é que ninguém via problema. Para eles, morrer perfumado era preferível a viver fedendo. Era a versão medieval do morrer bonito em foto de Instagram. A química da vaidade não perdoava. Quem não participava era excluído. Quem participava estava condenado. No fim, a cidade inteira virou laboratório. Cada rua era experimento, cada casa um difusor humano. Até os animais de estimação eram untados com essências, como se cachorros precisassem de notas florais para parecer nobres. Era ridículo, mas ninguém ousava rir em voz alta. Afinal, rir demais podia ser confundido com mau cheiro. Mas o destino estava à espreita. E logo, com o mercado explodindo, chegariam aqueles que sabiam transformar obsessão em lucro, os mercadores estrangeiros. E eles não viriam como simples vendedores, mas como conquistadores de um império invisível. O mercado da sedução. Ela foi encontrada caída no leito, a pele ainda úmida de óleos de jasmim e âmbar. Não havia violência, apenas um sorriso congelado no rosto, como quem acreditou até o último instante que estava sendo desejada. A causa da morte? Intoxicação por perfumes. O cheiro no quarto era tão forte que os vizinhos, ao entrar, desmaiaram antes mesmo de se aproximar. O amor havia se tornado um contrato químico e letal. Naquela cidade, conquistar alguém não passava mais por olhares ou palavras. Bastava um borrifo. O perfume tinha se transformado em arma de sedução, capaz de dobrar vontades e abrir portas antes intransponíveis. Casamentos eram negociados como tratados comerciais, e o dote já não era contado em moedas, mas em frascos raros. O coração humano, literalmente, foi substituído pelo nariz. Os banquetes eram os campos de batalha mais cruéis.
Damas entravam nas salas, exalando nuvens aromáticas que disputavam entre si como gladiadores invisíveis. O vencedor não era o mais belo ou o mais rico, mas o que deixava o rastro mais memorável no ar. Havia quem descrevesse esses salões como catedrais de cheiro, onde os fiéis se ajoelhavam diante do altar da fragrância. E os negócios seguiam a mesma lógica. Grandes acordos eram fechados em ambientes impregnados de essências, como se o cheiro fosse capaz de amaciar decisões. Um comerciante com perfume certo conseguia vender ferro como se fosse ouro. O aroma não apenas convencia, hipnotizava. Era o marketing sensorial levado ao extremo numa era sem PowerPoint. Até os bordéis foram transformados. Prostitutas passaram a se perfumar com essências específicas, escolhidas para atrair determinados tipos de clientes. Havia casas que exalavam baunilha para os românticos, e outras saturadas de almíscar para os mais violentos. O desejo virou uma equação aromática, e o prazer, um produto de laboratório. O povo, claro, não ficou imune. Rapazes ofereciam flores embebidas em óleos baratos para conquistar amores impossíveis. Jovens usavam perfumes falsificados para fingir status que não tinham. O fracasso vinha rápido. Ao primeiro suor, o cheiro revelava-se horrível. Era o catfish medieval, onde a ilusão se desfazia com o calor da dança. Havia também os excessos grotescos. Alguns acreditavam que, quanto mais forte o cheiro, mais irresistíveis se tornariam. O resultado era um desastre olfativo. Pessoas entrando em salões como verdadeiras bombas químicas, derrubando convidados sensíveis. E, por ironia, muitos desses exagerados eram os que mais acreditavam em seu poder de sedução. E a religião, mais uma vez, se misturou à obsessão. Pregadores alertavam que os perfumes eram tentações demoníacas, capazes de aprisionar a alma pelo nariz. Mas em segredo, muitos padres usavam essências discretas para atrair fiéis às suas igrejas. Afinal, até o céu precisava de marketing. O casamento, que já era moeda social, virou contrato aromático. Uma noiva que não exalasse perfume raro era considerada maldita. Houve relatos de cerimônias interrompidas, porque o cheiro não correspondia às expectativas da família do noivo. O altar deixou de ser sagrado, tornou-se um palco para desfile olfativo. E a ironia máxima: quanto mais se associava perfume ao amor, mais ele se esvaziava de verdade. Paixões não nasciam mais do acaso, mas de estratégias químicas. O coração não batia por emoção, mas por estímulo artificial. A cidade inteira acreditava estar amando, quando na verdade apenas reagia como inseto atraído pela luz. A indústria do desejo explodiu. Perfumistas enriqueceram, mercadores multiplicaram fortunas, cortesãos se transformaram em colecionadores de essências raras. O amor virou produto, a luxúria virou negócio, e a sedução virou propaganda. Cada beijo carregava o peso de uma transação econômica. E como toda economia inflada, essa também começou a ruir. Quanto mais perfumes se usavam, mais difícil se tornava distinguir um do outro. O desejo perdeu singularidade. As pessoas começaram a confundir amores, trocar nomes, jurar fidelidade a quem, na verdade, apenas exalava cheiro parecido. O romance virou uma piada cruel narrada pelo vento. O povo, sufocado pelo excesso, começou a sentir que algo estava errado. Mas ninguém ousava parar. Estavam presos ao vício coletivo. Se deixassem de usar perfume, perdiam status, desejo e até amigos. O mercado da sedução era uma prisão dourada, e ninguém queria ser o primeiro a quebrar os grilhões. No fim, o perfume não apenas aprisionou corações, mas corrompeu toda a noção de afeto. O que deveria unir passou a dividir. O que deveria ser espontâneo virou cálculo. O amor verdadeiro se perdeu no ar, misturado a jasmim, âmbar e mentiras. E foi assim que a cidade, sufocada de paixão artificial, preparou o palco para a próxima tragédia. Quando governantes descobririam que o cheiro não apenas conquistava amantes, podia dominar impérios. O império dos narizes. Ele caiu de joelhos diante do trono, não porque tivesse sido golpeado, mas porque o ar o havia derrotado. O rei havia mandado saturar a sala com essências raras, tão fortes que até os guardas engasgavam atrás das armaduras. O visitante desmaiou antes de falar, e isso foi interpretado como submissão. Naquele palácio, o poder não se media por espadas, mas por fragrâncias.
O trono não era de ouro, era de aroma. Cada rei, cada rainha, escolhia uma essência pessoal, um cheiro que se tornava sua assinatura invisível. Entrar no salão real era como folhear um catálogo de perfumes vivos. Os súditos não se ajoelhavam apenas por protocolo, mas porque o ar os dobrava sem piedade. E a corte vivia disso. Conselheiros disputavam proximidade com o rei pelo direito de inalar seu perfume mais de perto. Alguns até guardavam lenços impregnados como relíquias, acreditando que o cheiro carregava poder. A política se transformou em ritual aromático, e o palácio em laboratório de manipulação. Rebeliões foram sufocadas não com soldados, mas com nuvens de fragrâncias. Houve relatos de líderes rebeldes convidados para jantares e saindo de lá cambaleando, incapazes de raciocinar, intoxicados por misturas que mais pareciam feitiços. O poder absoluto tinha cheiro, e quem controlava esse cheiro governava destinos. E claro, onde há poder, há paranoia. O rei mandava testar cada frasco com provadores, que muitas vezes morriam intoxicados. Era o preço de manter o trono cheiroso. E as rainhas? As rainhas usavam o perfume como espada. Uma essência no decote era capaz de arrancar promessas que tratados jamais conseguiriam. Os perfumistas tornaram-se conselheiros secretos. Não davam apenas essências, davam estratégias. Use âmbar hoje para conquistar aliados orientais. Borrife mirra amanhã para parecer espiritual. Cada cheiro era política pura, traduzida em gotas. Eram os spin doctors medievais, só que armados com frascos, não discursos. E havia intrigas. Rivais trocavam perfumes reais por versões adulteradas, capazes de causar enxaquecas, desmaios ou até surtos. Era veneno invisível, impossível de rastrear. Se um rei enlouquecia, dizia-se que fora punido pelos deuses. Mas muitas vezes era só resultado de uma sabotagem aromática. A ironia é que o povo acreditava piamente. Para eles, o cheiro do rei era sinal de bênção divina. Se o monarca exalava rosas, era porque o próprio céu o havia escolhido. A corte usava isso como propaganda, mantendo as massas controladas pelo nariz. Era a versão medieval do marketing político, slogans invisíveis espalhados no ar. E como toda propaganda, também havia excesso. Os banquetes reais ficaram famosos por derrubar convidados. Havia mesas repletas de carnes e vinhos, mas o que realmente enchia o salão era a nuvem sufocante de essências. Comer virou ato secundário. O verdadeiro banquete era inalado, e muitos saíam mais tontos de perfume do que de álcool. O mais cruel era ver como até a morte foi perfumada. Quando um rei faleceu, seu corpo foi embalsamado com tantas essências que parecia mais estátua aromática do que cadáver. O funeral virou desfile de fragrâncias, e muitos disseram que o cheiro permaneceu no ar por meses. O poder não morreu, apenas evaporou. E nisso, a corte afundava cada vez mais em delírio. Decisões políticas eram tomadas de acordo com a fragrância do dia. Uma guerra podia começar porque alguém se sentiu ofendido com o cheiro alheio. Tratados podiam ser cancelados porque a essência usada em um jantar não foi considerada digna. O destino de milhares era decidido por narizes mimados. O povo, preso do lado de fora, respirava esgoto e carniça. Enquanto a realeza se afogava em perfumes, a rua apodrecia sem disfarce. O contraste era tão grotesco que parecia paródia divina. Dentro, uma overdose aromática. Fora, a podridão crua da realidade. Mas quem ousaria reclamar? O cheiro do rei era lei. E como sempre, o exagero chamou a ruína. A cidade começou a sufocar. Até os nobres começaram a perceber que o luxo era veneno. Mas a essa altura, não havia volta. O império dos narizes já havia se transformado em ditadura invisível. No fim, o poder absoluto não foi conquistado com espadas, mas com borrifos. Reis governaram pelo olfato, rainhas seduziram pelo aroma, e o povo se curvou sem perceber. Mas se o trono cheirava bem, as ruas cheiravam ao contrário. E esse contraste brutal abriria caminho para uma nova tragédia. Porque enquanto o palácio exalava jasmim, a cidade apodrecia de verdade. E o choque entre esses dois mundos fedidos seria a próxima explosão inevitável. As ruas fedorentas. O corpo do mendigo foi encontrado no beco, cercado por ratos e exalando um fedor que nem 10 frascos de jasmim poderiam disfarçar.
A cena era tão brutal que alguns vizinhos, ao tentar ajudar, borrifaram perfume sobre ele como se fosse um cadáver em exposição. Não adiantou. O contraste entre a podridão e o luxo aromático da cidade estava estampado ali, em carne e cheiro. Enquanto os palácios viviam saturados de essências, as ruas se afundavam em esgoto. O chão era coberto de fezes humanas, restos de comida e animais mortos. O ar, carregado de podridão, competia diretamente com as fragrâncias que escapavam das janelas da nobreza. Era como se o céu tivesse dividido a cidade em dois mundos, o paraíso aromático e o inferno fétido. E os pobres, sufocados pelo cheiro da miséria, tentavam imitar os ricos da forma mais grotesca possível. Usavam ervas apodrecidas para mascarar o odor do suor. Untavam roupas com gordura rançosa, acreditando ser bálsamos milagrosos. O resultado era um festival olfativo que mais lembrava uma paródia do luxo. Nas feiras, o cenário era ainda mais cruel. O peixe podre misturava-se ao cheiro de carne estragada, enquanto mercadores borrifavam essências baratas para enganar compradores. O nariz do povo era constantemente enganado, oscilando entre náusea e fascínio. Era a primeira fake news sensorial da história. A mentira estava no ar. E o pior é que a elite fingia não perceber. Nobres desfilavam em carruagens aromatizadas, passando por ruas que fediam a esgoto, ignorando os corpos caídos nos cantos. O contraste era tão absurdo que parecia sátira escrita pelos deuses. Dentro das carruagens, rosas. Fora delas, fezes. Mas havia momentos em que os dois mundos colidiam. Quando o vento mudava de direção, até os banquetes do palácio eram invadidos pelo cheiro das ruas. Convidados tossiam, desmaiavam, e logo servos corriam para borrifar mais perfumes. Era uma batalha perdida. A cidade estava em guerra consigo mesma, o nariz dividido entre dois extremos insuportáveis. Os padres também tentavam intervir. Borrifavam incenso nas procissões, acreditando que podiam purificar o ar. Mas os fiéis tossiam, os ratos corriam, e os cadáveres continuavam apodrecendo. A santidade não vencia a biologia, e o milagre do perfume só funcionava dentro das muralhas da corte. Para o povo, viver nesse contraste virou rotina. Crianças cresciam acostumadas ao cheiro da morte misturado ao de flores. Era tão comum que já não sabiam distinguir o que era agradável do que era repulsivo. O nariz perdeu a inocência. O fedor e o luxo se fundiram numa mesma respiração. E não demorou para que surgisse revolta. Alguns acusavam os nobres de roubarem o ar, de aprisionar fragrâncias enquanto o povo respirava podridão. Outros acreditavam que os ricos eram amaldiçoados, condenados a morrer sufocados em suas próprias essências. A desigualdade já não era apenas visível. Era inalável. A ironia maior? Muitos nobres acreditavam que o perfume os protegia. Entravam nas ruas fedorentas cobertos de fragrâncias, acreditando que estavam imunes à peste. Mas os ratos não ligavam para jasmim ou mirra, e o povo olhava, rindo por dentro. No fundo, todos apodreciam igual. Houve até rumores de que alguns pobres roubavam cadáveres perfumados, só para se enterrar com eles, e assim, enganar a morte. Queriam acreditar que o cheiro os levaria a um paraíso melhor. Era o equivalente medieval a usar tênis falsificado e achar que teria status eterno. O mercado negro de perfumes explodiu. Frascos roubados da corte eram vendidos em becos escuros, muitas vezes adulterados. A tragédia era completa. Os pobres se intoxicavam com essências falsificadas, enquanto os ricos se sufocavam com as verdadeiras. A cidade inteira era refém do próprio ar. E como se fosse piada divina, até os animais sofreram. Cavalos eram untados com óleos para mascarar o cheiro de suor, mas desmaiavam no meio da rua. Gatos fugiam dos becos, incapazes de suportar a mistura de podridão com perfumes baratos. O único vencedor foi o rato, que reinava absoluto, indiferente ao luxo e ao lixo. No fim, a cidade havia criado um abismo invisível. De um lado, a elite perfumada sufocando em luxo. Do outro, o povo fedendo a miséria. E no meio, um vento traiçoeiro que misturava os dois mundos, lembrando a todos que o ar não respeita muralhas. E foi esse vento que anunciou a próxima etapa da tragédia. A chegada de mercadores estrangeiros, que viram na obsessão coletiva a chance de transformar vaidade em império. A invasão dos mercadores. O porto estava tomado por caixas quebradas e frascos derramados.
Homens desmaiavam antes de descarregar os navios, sufocados por nuvens de essências que escapavam das mercadorias. Era como se o mar tivesse se tornado um imenso difusor de luxo. Não era invasão de espadas ou canhões, mas de odores. E os conquistadores não vinham armados, vinham perfumados. Os mercadores chegaram como rockstars, árabes com resinas de mirra, venezianos trazendo âmbar cinzento, espanhóis exibindo frascos coloridos como se fossem joias. Cada um apresentava seu show olfativo nas feiras da cidade, e o povo, hipnotizado, corria atrás deles como fãs histéricos em busca de autógrafo. O mais impressionante era o teatro. Mercadores não vendiam apenas fragrâncias, vendiam histórias. Um frasco vinha com a lenda de uma árvore que chorava lágrimas douradas no deserto. Outro, com o mito de um cervo místico que guardava o segredo do almíscar. O cheiro era metade do produto. A outra metade era narrativa. E a corte, claro, caiu de joelhos. Rainhas enlouqueciam para garantir essências raras. Reis mandavam embaixadas inteiras, só para negociar com esses vendedores. Era a globalização antes de existir o nome, só que com perfumes em vez de iPhones. Quem não tivesse contato com mercadores, ficava para trás. O povo, por sua vez, assistia ao espetáculo com olhos famintos. Nas feiras, multidões brigavam por pequenos frascos falsificados. Os mercadores, com olhares calculistas, sabiam que até os pobres dariam o pouco que tinham para se sentir parte desse luxo inalável. Era comércio, mas também era vício. E a cidade começou a mudar. O mercado central, antes cheio de pão e peixe, foi dominado por bancas de perfumes. O cheiro de comida se perdeu, substituído por nuvens doces e sufocantes. Comer passou a ser ato secundário. O que importava era inalar. Os mercadores transformaram o ventre da cidade em um shopping aromático. Os preços subiam de forma absurda. Um frasco de âmbar custava o equivalente a uma casa. Mas ninguém reclamava. Era considerado investimento em status. Alguns chegavam a vender terras, cavalos, até heranças, só para comprar um punhado de essência. Era o equivalente medieval a hipotecar tudo para ter um carro de luxo. E como sempre, os espertos aproveitaram. Mercadores adulteravam produtos, misturando gordura animal com flores baratas e vendendo como raridades. A fraude era tão comum que muitos nobres morreram intoxicados por essências falsas. Mas, ironicamente, até isso aumentava o valor do mercado. Afinal, se podia matar, devia ser poderoso. O cheiro virou diplomacia. Um tratado podia ser fechado com presentes aromáticos, e uma aliança podia se romper porque o frasco enviado não agradou. Perfume virou política internacional, e mercadores se transformaram em diplomatas invisíveis. Eram eles, não os reis, que decidiam quem cheirava vitória e quem cheirava derrota. E havia glamour. Mercadores andavam pelas ruas seguidos por cortejos de aprendizes carregando frascos em bandejas. O povo os aplaudia como santos milagreiros, acreditando que traziam um pedaço do paraíso. A ironia cruel era que, no fundo, eles traziam apenas mais uma dose do veneno coletivo. Os pobres, claro, sofriam mais. Desesperados para participar, criavam dívidas impagáveis comprando essências adulteradas. Muitos acabaram arruinados, entregando filhos como servos em troca de frascos. O cheiro havia se transformado em moeda de opressão. E os mercadores eram os banqueiros desse sistema invisível. E como todo império, logo vieram os abusos. Mercadores monopolizaram rotas, manipularam preços, encheram bolsos às custas de um povo já sufocado. A cidade respirava luxo, mas a liberdade evaporava. Não havia mais escolha. Ou você comprava, ou desaparecia na sombra social. E ainda assim, ninguém ousava resistir. Porque o perfume não era apenas produto, era esperança. O frasco prometia amor, poder, saúde, até salvação. Era a versão medieval dos anúncios de cura milagrosa, só que vendido em vidro lapidado. E como sempre, a promessa vale mais que a verdade. No fim, a cidade não foi invadida por exércitos. Foi conquistada pelo comércio, escravizada pelo nariz. Os mercadores não precisaram derramar sangue. Bastou espalhar fragrâncias. O ar, mais uma vez, foi transformado em corrente. Mas como toda conquista, essa também teria consequências. Porque quando o perfume vira arma, logo alguém percebe que pode usá-lo não apenas para seduzir, mas também para matar. O perfume como arma.
O general inimigo foi encontrado caído no campo de batalha, não com o peito atravessado por uma lança, mas com o rosto enterrado em poeira aromática. Seu exército havia sido recebido não com flechas, mas com tecidos encharcados em essências sufocantes. A cena parecia piada cruel. Guerreiros treinados por anos tombando como adolescentes em um camarim de perfume barato. A cidade descobriu cedo que o cheiro podia matar tanto quanto a espada. Frascos eram arremessados como granadas, espalhando nuvens sufocantes sobre tropas inimigas. Alguns soldados, incapazes de suportar a intensidade, jogavam armas no chão e fugiam em pânico, acreditando estar sendo envenenados. A guerra virou espetáculo invisível. Nos banquetes, a arma era mais sutil. Perfumes adulterados eram servidos em lenços, copos, até flores. Convidados caíam envenenados, acreditando estar apenas inebriados pela fragrância. A diplomacia virou jogo químico. Cada encontro político era uma roleta russa aromática. Um cheiro errado, e a negociação terminava em cadáver. E havia ainda as mulheres da corte. Algumas treinadas para usar perfumes como dardos invisíveis, escolhendo essências capazes de atrair, manipular e até enlouquecer. Um beijo no rosto podia ser mais letal que uma punhalada. O corpo se tornou laboratório vivo e o desejo, um campo de batalha. O exército não ficou atrás. Guerreiros começaram a mergulhar roupas em óleos aromáticos, acreditando que exalariam força e intimidariam inimigos. E funcionava. Imagine enfrentar um batalhão que cheira a cemitérios floridos, grotesco, mas perturbador. A guerra medieval ganhou seu primeiro desfile aromático, patrocinado pelo sangue. Mas como toda arma, havia efeito colateral. Muitos soldados morriam intoxicados antes de alcançar o inimigo. Armaduras saturadas de óleos pegavam fogo mais rápido em batalhas. O que deveria ser vantagem tornava-se tragédia. O perfume mostrava-se mais uma vez tirano disfarçado de aliado. Os conspiradores, claro, adoraram. Assassinar alguém se tornou questão de borrifo. Não era mais preciso punhal nem veneno em taça. Bastava derramar essência adulterada sobre roupas ou travesseiros. A vítima respirava o crime sem perceber, morrendo perfumada como um presente macabro. E o povo, como sempre, criou suas próprias lendas. Histórias de guerreiros que desmaiavam apenas com o cheiro de uma rosa negra. Contos de rainhas que enlouqueceram amantes borrifando-lhes âmbar até perderem a razão. O mito e a realidade se confundiam, mas o medo era real. O perfume havia se tornado bala invisível. E o mais irônico é que ninguém deixou de usar. Mesmo sabendo do risco, todos continuaram a se afogar em fragrâncias. Era como fumar sabendo do câncer, ou rolar feed sabendo da ansiedade. O vício era mais forte que o medo. O cheiro, mais poderoso que a razão. A corte chegou ao cúmulo de treinar provadores de perfumes, pessoas pagas para inalar essências antes do rei. Muitos morriam, mas ninguém se importava. Eram mártires do luxo, soldados anônimos de uma guerra que não deixava sangue, apenas corpos perfumados. E houve até rumores de bruxaria. Diziam que algumas fórmulas eram capazes de arrancar a alma pelo nariz, deixando corpos como cascas vazias. A igreja oscilava entre condenar e usar, borrifando incenso pesado como se pudesse competir com os frascos da corte. Deus e o diabo brigavam pelo mesmo olfato. As batalhas reais também foram marcadas. Exércitos marchavam perfumados, acreditando ser invencíveis. Mas o vento, traiçoeiro, muitas vezes devolvia a nuvem contra eles mesmos. Era a ironia final, morrer sufocado pela própria vaidade. E entre cadáveres aromatizados, a cidade afundava cada vez mais no absurdo. O perfume, que começara como luxo, agora era arma, veneno e sentença. Mas ninguém ousava parar, porque parar era perder status. Melhor morrer perfumado do que viver invisível. No fim, o perfume provou que não precisava de lâmina para cortar. Bastava estar no ar, invadir pulmões, manipular corações. A guerra invisível estava em curso, e cada borrifo era mais perigoso do que 1000 espadas. E seria justamente essa obsessão pela arma invisível que abriria espaço para o próximo vício. A febre do almíscar, a essência mais desejada e mais grotesca que já atravessou narizes humanos. A febre do almíscar. O corpo do caçador foi encontrado nas montanhas, seminu, com as mãos ainda agarradas ao ventre aberto de um cervo.
Não havia honra, não havia glória, apenas o cheiro enjoativo de glândulas recém-extraídas. Aquele homem não morreu caçando para comer, mas para arrancar do animal um pedaço de sua essência. Morrera escravo de um vício que não era nem seu. Era da cidade que o devorava pelo nariz. O almíscar tornou-se a droga da elite. Extraído das glândulas de servos almiscareiros, era um processo tão brutal quanto secreto. Poucos sabiam de onde vinha. Muitos preferiam nem saber. Mas todos queriam o resultado. Uma essência densa, animal, quase carnal, que prometia magnetismo irresistível. Era o Tinder medieval, só que com cheiro de sangue seco. E a cidade enlouqueceu. Nobres competiam para ostentar o almíscar mais puro, pagando fortunas para mercadores que arriscavam vidas em terras distantes. O frasco mais desejado não brilhava pela cor, mas pela história grotesca que carregava. Quanto mais difícil de obter, mais valioso se tornava. O povo também foi contaminado pelo mito. Alguns acreditavam que o almíscar podia curar impotência, despertar paixões e até afastar a morte. Havia quem dormisse com panos encharcados ao lado da cama, como se o cheiro fosse capaz de ressuscitar os sonhos. O que era fetiche virou fé, e o nariz se transformou em altar. Mas a verdade era menos romântica. O almíscar tinha cheiro forte, quase insuportável para narizes comuns. Era preciso misturá-lo com flores e óleos para torná-lo suportável. Ainda assim, a elite jurava que aquele aroma bruto era o segredo da atração. O resultado era um paradoxo. Quanto mais nojento, mais desejado. E como toda febre, gerou crimes. Caçadores matavam cervos em número absurdo, dizimando florestas inteiras. Mercadores eram assassinados por rivais em emboscadas pelo caminho. Houve até registros de falsificações grotescas. Almíscar misturado com gordura humana retirada de cadáveres. A cidade inalava luxo e podridão ao mesmo tempo, sem perceber a diferença. A ironia maior? Muitos que usavam almíscar acreditavam estar irresistíveis, mas na prática provocavam náusea. Banquetes terminavam em convidados vomitando, mas ninguém ousava criticar. Porque admitir que não gostava era confessar que não entendia o verdadeiro luxo. O nariz, ali, já não tinha liberdade, tinha patrão. E claro, surgiram lendas. Alguns diziam que o almíscar podia enlouquecer amantes, transformando desejo em obsessão. Outros acreditavam que era afrodisíaco direto do inferno, presenteado por demônios para corromper os sentidos. Pouco importava a verdade. O mito valia mais do que o frasco. Os perfumistas enriqueceram como traficantes de almas. Guardavam suas fórmulas em cofres trancados, jurando que apenas eles sabiam domar o almíscar. Mas a verdade é que muitas vezes, nem eles suportavam o cheiro puro. Trabalhar com a essência significava viver cercado de náusea, como cozinhar luxo em meio à carniça. E a corte não se cansava. Rainhas pediam banhos de almíscar, príncipes enviavam frascos como presentes diplomáticos. Um tratado podia ser selado não com ouro, mas com a promessa de essências encharcadas de sangue de cervo. A vaidade havia vencido a moral, e ninguém mais se importava com o preço. A cidade inteira respirava aquilo. O cheiro animal misturado ao doce das flores criava uma nuvem quase erótica, sufocante e doentia. Pessoas desmaiavam nas ruas, mas o mercado não parava. Pelo contrário. Quanto mais mortes ocorriam, mais o almíscar era cobiçado. Era a lógica macabra do luxo. Quanto mais fatal, mais valioso. E o povo, como sempre, tentou imitar. Alguns caçavam gatos e cães, acreditando que poderiam extrair almíscar alternativo. O resultado era grotesco, mas ninguém ria. Era tragédia pura. Uma paródia sangrenta do vício dos ricos. Até a miséria tinha aprendido a copiar o luxo pelo cheiro. No fim, o almíscar mostrou que a cidade já havia cruzado a linha. Não era mais sobre viver bem ou cheirar melhor. Era sobre consumir até a alma. O cheiro deixou de ser prazer e virou necessidade, um vício coletivo comparável a drogas modernas. Era impossível escapar sem renunciar à própria identidade. E como sempre, o castigo estava à espreita. Quanto mais a cidade se encharcava dessa essência grotesca, mais o ar se tornava pesado. Era como se a respiração estivesse condenada a carregar um fardo invisível. O almíscar havia dominado tudo, mas o colapso já se aproximava, e ninguém queria admitir. Porque quando o cheiro vence o oxigênio, a vida perde a guerra. E foi assim que a cidade entrou na fase mais sombria. O colapso olfativo,
onde até o ar deixou de ser refúgio. O colapso olfativo. Eles caíam nas ruas como moscas. Não havia sangue, não havia peste visível. Apenas corpos tombando em silêncio, as mãos agarradas ao peito e o rosto contorcido entre prazer e agonia. O ar, saturado de fragrâncias, havia se transformado em inimigo. Respirar deixou de ser ato natural. Era como tentar encher os pulmões dentro de um frasco fechado de perfume. O colapso começou devagar. Primeiro foram os desmaios nos banquetes, tratados como exagero de vinho. Depois vieram as dores de cabeça constantes, as crises de tosse, as convulsões. Até que, em um dia qualquer, dezenas caíram ao mesmo tempo, e a cidade percebeu que já não respirava ar, mas uma nuvem tóxica de vaidade. O problema era simples: tudo cheirava demais. As roupas estavam impregnadas, os móveis, os tapetes, até as paredes pareciam exalar fragrâncias. O vento não trazia frescor, trazia overdose. A cidade inteira se transformara em uma câmara de gás aromática, e ninguém queria abrir a porta. As crianças eram as primeiras vítimas. Nascidas em meio a essências pesadas, cresciam com pulmões frágeis, adoecendo antes mesmo de falar. Muitas não passavam da infância, e ainda assim eram enterradas com flores aromatizadas, como se a tragédia precisasse cheirar melhor para doer menos. E havia ironias grotescas. Animais fugiam da cidade, incapazes de suportar o excesso. Gatos sumiam, pássaros migravam antes da hora. Até os ratos, senhores absolutos da podridão, começaram a abandonar os becos. A cidade havia se tornado imprópria até para os parasitas. Os médicos, claro, inventavam explicações. Alguns diziam que era castigo divino, outros que o excesso de bons odores havia despertado maus espíritos. A verdade era menos mística. O ar simplesmente não suportava tanto. Mas quem ousaria admitir que o luxo era veneno? Era mais fácil culpar o diabo do que largar o frasco. E os nobres, sempre cegos, dobraram a aposta. Para mascarar os desmaios, usavam ainda mais perfume. Era como apagar incêndio com gasolina. Banquetes tornaram-se armadilhas. Convidados entravam sorrindo e saíam carregados. Mas a festa continuava, porque a aparência importava mais que a sobrevivência. O povo começou a desconfiar. Se antes o perfume era sonho, agora era ameaça. Boatos circulavam de que respirar demais em certos bairros poderia matar. E de fato, algumas áreas foram abandonadas, não por guerra ou praga, mas por excesso de fragrância. Eram zonas fantasmas, cheirando doce demais para serem habitadas. O comércio também começou a ruir. Mercadores vendiam cada vez mais caro, alegando escassez. Mas ninguém percebia que o verdadeiro limite não estava nos frascos, estava nos pulmões. Não havia essência capaz de sustentar uma cidade inteira sem transformá-la em asfixia coletiva. E a corte? Fingindo normalidade. Reis e rainhas respiravam através de máscaras de pano embebidas em essências mais leves, acreditando que isso os protegeria. Não percebiam que estavam apenas atrasando o inevitável. Era como trocar de filtro num aquário já cheio de veneno. As ruas, antes cheias de vida, tornaram-se silenciosas. O povo caminhava cabisbaixo, evitando inspirar fundo. O ar havia se tornado traiçoeiro. Não havia como fugir. A própria respiração era uma roleta russa invisível. Cada suspiro podia ser o último. E nesse silêncio, a cidade perdeu sua alegria. Risos desapareceram. Músicas se calaram. O que antes era euforia aromática virou medo constante. A vaidade, tão celebrada, havia se transformado em tirania. O luxo cobrava a conta, e o preço era sufocar lentamente. Mas ninguém ousava abandonar. Porque fugir significava admitir a derrota, e renunciar ao perfume era renunciar à identidade. Era preferível morrer encharcado de fragrância do que viver anônimo no cheiro cru do mundo. O narcisismo venceu o instinto. O colapso olfativo não foi apenas físico, foi social, psicológico, cultural. A cidade inteira descobriu que não havia mais separação entre prazer e dor, entre beleza e veneno. Respirar era ato político, e cada gota de perfume era ao mesmo tempo coroa e corda. E como sempre, quando tudo parecia insuportável,
surgiu uma solução ainda mais bizarra. Máscaras perfumadas, a moda que prometia salvar vidas e acabou mergulhando todos em um carnaval apocalíptico. As máscaras do engano. Ele caiu morto no meio da procissão, usando uma máscara bordada em ouro que deveria protegê-lo. O cheiro que emanava do tecido era tão intenso que, quando o corpo foi retirado, parecia que uma nuvem inteira de rosas apodrecidas se desprendia junto dele. A ironia era cruel. A máscara feita para salvar tornou-se a própria sentença. Tudo começou como medida desesperada. A cidade já não suportava respirar ar puro, então alguém sugeriu filtrar o veneno com mais veneno. Máscaras embebidas em essências passaram a circular entre os ricos, vendidas como escudos invisíveis contra o colapso olfativo. Usar uma era sinal de status e sobrevivência. Os primeiros modelos eram simples, panos encharcados em lavanda. Mas logo viraram obra de arte. Bordados em seda, cravejados de pedras, moldados em formatos extravagantes. Era carnaval no meio da peste, desfile de moda no meio da asfixia. Quanto mais grotesca a máscara, mais poder exibia quem a usava. E o povo, claro, quis imitar. Criavam máscaras improvisadas com trapos sujos, encharcados em qualquer mistura disponível. O resultado era grotesco. Pedaços de pano fedendo a urina, gordura rançosa e flores esmagadas. Ao invés de proteger, aceleravam o sufoco. Mas ninguém ousava sair sem, porque estar de rosto nu era mais vergonhoso que tossir até cair. Os banquetes viraram espetáculo surreal. Nobres dançavam mascarados, suas vozes abafadas, suas risadas transformadas em ecos sinistros. Beijos eram trocados através de tecidos encharcados, abraços envoltos em odores sufocantes. O amor virou teatro, e a intimidade, uma cena de ópera macabra. As igrejas não ficaram atrás. Padres celebravam missas com máscaras perfumadas, borrifando incenso por cima, como se a fé pudesse competir com a química. O altar parecia palco de tragédia italiana. Mais fumaça, menos ar. A devoção foi sequestrada pelo design. E claro, os mercadores enriqueceram ainda mais. Vendiam máscaras como quem vendia passaporte para o céu. Cada modelo vinha com promessa. Esta protege contra febres. Esta garante fertilidade. Esta salva a alma. Era comércio de esperança, disfarçado de moda. Mas havia um detalhe cruel. As máscaras não filtravam nada. Pelo contrário, concentravam ainda mais o perfume contra o rosto. Quem as usava, aspirava doses mortais diretamente no pulmão. O que era luxo, virou suicídio lento. Mas ninguém queria admitir, porque admitir era rasgar o símbolo de status diante da cidade. E havia também o aspecto psicológico. Escondidos atrás das máscaras, nobres se sentiam intocáveis. A identidade se dissolvia. Muitos passaram a agir com ainda mais crueldade, acreditando estar protegidos não apenas do ar, mas também das consequências. A máscara era escudo físico e moral. A cidade virou teatro permanente. Ruas cheias de figuras mascaradas caminhando como atores de uma peça que não terminava. Crianças nasciam sem nunca ter visto o rosto dos pais. O próprio conceito de identidade foi sufocado, evaporado junto com o último suspiro de ar puro. Houve até crimes facilitados pelas máscaras. Assassinos podiam se misturar facilmente às multidões. Amantes traíam sem serem reconhecidos. O anonimato trouxe caos. A cidade se tornara um baile apocalíptico, onde todos sabiam que o fim estava próximo, mas continuavam dançando. O povo mais pobre, como sempre, pagou o preço mais alto. Suas máscaras improvisadas adoeciam mais do que protegiam. Muitos morriam asfixiados antes mesmo de chegar ao trabalho. Mas morrer mascarado ainda era considerado mais digno do que viver com o rosto exposto. A vaidade continuava ditando as regras do túmulo. E o mais irônico: houve quem acreditasse que as máscaras podiam afastar o mal, que os espíritos ruins não suportariam perfumes tão fortes. Quando os mortos se acumulavam, alguns afirmavam que era porque não tinham escolhido a fragrância certa. Até na tragédia, a culpa era do consumidor. No fim, a cidade se transformou em uma procissão eterna de rostos ocultos, como se todos já estivessem ensaiando para o próprio funeral. E esse carnaval de máscaras seria apenas o prelúdio da próxima fogueira, quando a ira popular cairia sobre os próprios criadores das essências, os perfumistas. A queda dos perfumistas. As chamas subiam altas na praça, e junto delas,
o cheiro mais doce e nauseante que a cidade já havia respirado. Não era incenso, não era madeira. Eram frascos de perfumes estourando no fogo, misturando âmbar, mirra e gordura humana. Os perfumistas gritavam, mas seus gritos eram abafados pelo coro popular. A ironia final: morreram queimados no mesmo aroma que criaram. O ódio contra eles não surgiu de repente. Por anos, os perfumistas haviam sido tratados como deuses, conselheiros de reis, confidentes de rainhas, alquimistas de desejos. Eram temidos e venerados. Mas quando o colapso olfativo virou insuportável, alguém precisava pagar a conta. E nada mais fácil do que apontar o dedo para os feiticeiros do ar. As acusações foram rápidas: bruxaria, envenenamento, pacto com demônios. Diziam que seus frascos continham feitiços, que cada essência era maldição disfarçada. O povo, sufocado, não precisava de provas. Bastava tossir para lembrar de quem culpar. A vaidade coletiva precisava de bode expiatório. Os julgamentos foram farsas grotescas. Perfumistas eram levados diante de juízes que tremiam de tanto perfume em seus trajes. Perguntavam-lhes se haviam feito pacto com o diabo para descobrir aromas tão irresistíveis. Alguns tentaram se defender, explicando fórmulas, revelando ingredientes. Mas a ciência nunca vence quando o povo já quer sangue. E a igreja aproveitou. Padres declaravam que os perfumes eram tentações do inferno, capazes de arrastar almas pelo nariz. O mesmo incenso que antes competia com as essências, agora era proclamado cheiro divino. A hipocrisia era tão espessa quanto o ar da cidade. As execuções se tornaram espetáculo. Frascos eram empilhados junto às fogueiras para queimar junto com os acusados. O cheiro, que deveria ser triunfo, virou punição. Multidões se reuniam para assistir, tossindo e chorando, mas rindo ao mesmo tempo. O espetáculo da morte perfumada era mais popular que qualquer festa. E havia ironias ainda maiores. Muitas das damas que antes suplicavam por fórmulas secretas, agora cuspiram nos criadores, acusando-os de corrupção. Reis que se banharam em almíscar condenaram publicamente os homens que lhes forneceram. Era a clássica jogada de sempre. A elite nunca paga, quem paga é o artesão. Alguns perfumistas tentaram fugir. Esconderam-se em becos, misturaram-se ao povo. Mas o cheiro os denunciava. Suas roupas, suas mãos, até seus cabelos exalavam essências acumuladas de anos de trabalho. Era impossível disfarçar. Eles carregavam sua profissão na pele, e isso virou sentença. O povo, enlouquecido, começou a invadir ateliês. Frascos foram quebrados, laboratórios destruídos, receitas queimadas. Era como se quisessem apagar da memória a própria obsessão. Mas era tarde demais. Os narizes já estavam viciados e não havia como esquecer. O cheiro continuava pairando, mesmo após as cinzas. Os mais jovens choraram, porque sem os perfumistas não havia mais promessas de amor, de poder, de sedução. Mas o ódio venceu a saudade. O vício era tão profundo que precisavam acreditar que matando os criadores poderiam se libertar. Uma ilusão cruel, mas reconfortante. E claro, as execuções não resolveram nada. O ar continuava pesado, os corpos continuavam caindo. Mas o povo respirava vingança. E por um tempo isso pareceu suficiente. Como sempre, matar o mensageiro foi mais fácil que encarar a mensagem. O espetáculo das fogueiras deixou marcas. Muitos relataram que durante meses, o cheiro doce das execuções ainda pairava nas ruas, misturado à fumaça. A cidade inteira respirava o fantasma dos perfumistas mortos. Era como se suas essências tivessem impregnado a eternidade. A tragédia se tornou lenda. Histórias diziam que os espíritos dos perfumistas voltavam à noite, espalhando odores invisíveis para punir os vivos. Outros afirmavam que o cheiro nunca sumiria porque o próprio solo havia absorvido os perfumes queimados. A cidade estava condenada a cheirar eternamente a culpa. E no fim, o assassinato coletivo não trouxe salvação. Apenas abriu espaço para algo pior. Sem perfumistas, ninguém controlava mais nada. O perfume espalhou-se sem freio, misturado à podridão. E nesse vácuo de poder, a próxima calamidade chegou disfarçada. A peste. O perfume e a peste. O cadáver jazia no quarto fechado, coberto por flores e regado com litros de óleo de rosas. Mas não havia como esconder. A pele já estava manchada, os olhos saltados, as chagas abertas supurando por baixo da maquiagem aromática.
A família, desesperada, acreditava que a peste poderia ser abafada com fragrâncias. No fim, o corpo virou um incenso humano da morte. A peste chegou sorrateira, como sempre faz. Ratos, pulgas, suor, sujeira. Mas naquela cidade já saturada de perfumes, os primeiros sinais foram ignorados. Tosses eram tratadas como efeito do ar perfumado, febres como reação a fragrâncias fortes. A vaidade mascarou a tragédia até que fosse tarde demais. Os médicos reforçaram o engano. Convencidos de que maus cheiros traziam doenças, acreditaram que bons odores seriam cura. Mandavam enterrar mortos cobertos de ervas aromáticas, borrifavam essências em casas infectadas, encharcavam roupas de doentes com lavanda. No fundo, apenas ajudavam a espalhar mais rápido. E a corte? Afogou-se em delírio. Reis e rainhas se trancaram em salões lotados de perfumes, acreditando estar protegidos. Mas o ar viciado se tornou ainda mais mortal. Cada tossida carregava a peste, e o perfume apenas a disfarçava. Era como pintar o rosto de um cadáver e chamá-lo de vivo. Os funerais viraram um espetáculo grotesco. Corpos eram empilhados e borrifados com essências antes de serem enterrados. A cidade exalava simultaneamente flores e decomposição. O ar ficou tão confuso que já não se sabia se respiravam perfume, doença ou ambos. O povo, desesperado, seguiu o exemplo. Começaram a carregar amuletos aromáticos, bolsinhas de ervas, pedaços de pano embebidos em perfumes falsos. Andavam pelas ruas como zumbis, cheirando a hortelã podre e sangue. A fé no perfume era maior que o medo da peste. Mas a verdade não podia ser escondida para sempre. Logo, casas inteiras foram seladas. Famílias morreram abraçadas em meio a nuvens de fragrâncias. O cheiro doce que antes seduzia, agora provocava náusea, porque todos sabiam, por trás dele, havia cadáver. As igrejas, incapazes de conter a multidão, borrifavam incenso como última tentativa. Mas o fedor da peste era mais forte. O altar virou mistura de céu e inferno, com padres tossindo enquanto proclamavam bênçãos. A fé já não convencia os narizes, e a ironia cruel. Os ricos, que mais abusaram dos perfumes, foram os primeiros a tombar. Seus salões fechados, saturados de essências, tornaram-se covas coletivas. As fragrâncias não afastaram a peste, apenas a esconderam até consumir todos. O luxo se tornou veneno. O povo começou a rir nervosamente. Alguns diziam que a morte agora cheirava a rosas, que até o diabo teria inveja de um funeral tão elegante. Outros zombavam. Pelo menos morrem cheirosos. Era humor macabro, mas era a única forma de suportar. Os mercadores, por sua vez, não pararam. Continuaram vendendo essências como supostos antídotos. Cada frasco prometia imunidade. Cada gota era esperança engarrafada. No fim, venderam não apenas perfumes, mas ilusões. E as pessoas compraram até o último suspiro. Os becos se encheram de corpos, mas também de fragrâncias derramadas. O contraste era insuportável. Morte e vaidade caminhando juntas. A cidade virou um imenso velório aromatizado, onde o perfume não escondia nada, apenas tornava a tragédia mais absurda. E como se não bastasse, surgiram teorias conspiratórias. Alguns acreditavam que os perfumes haviam atraído a peste, que o excesso de odores doces chamara espíritos de doença. Outros juravam que era castigo divino pela vaidade. De qualquer forma, a confiança no perfume como proteção desmoronou. No fim, o perfume e a peste se tornaram inseparáveis. Onde havia um corpo morto, havia também flores esmagadas. Onde havia chagas abertas, havia óleo derramado. A morte se disfarçou de banquete aromático, e a cidade perdeu até a capacidade de distinguir luto de espetáculo. E foi nesse caos que nasceu a lenda mais cruel. A da rainha cujo nariz, viciado em essências, acabou corroído até o osso. Símbolo grotesco de uma era onde a vaidade literalmente devorava a carne. O nariz da rainha. Quando abriram o caixão, o rosto dela parecia intacto sob o véu de seda. Mas bastou remover o tecido para revelar a tragédia. A rainha jazia sem nariz, apenas um buraco escuro no meio da face, ainda exalando um doce nauseante de mirra e jasmim. O símbolo máximo da vaidade havia se desfeito. O rosto que antes comandara paixões e alianças agora não passava de máscara quebrada. A história começa anos antes, quando a rainha se tornou a mais obcecada de todas.
Sua vida era um desfile de essências. Ao acordar, banhava-se em almíscar. Ao meio-dia, trocava por rosa damasco. À noite, envolvia-se em âmbar e lavanda. Seus vestidos eram tecidos de fragrâncias, e até suas cartas amorosas vinham borrifadas. A corte a idolatrava. Diziam que bastava entrar na sala para sentir sua presença, mesmo antes de vê-la. Era como se fosse deusa viva, marcada pelo cheiro que carregava. Homens se ajoelhavam diante dela, não por respeito, mas porque o ar os dobrava em êxtase. Ela era rainha não apenas por coroa, mas por nariz. Mas o corpo tem limites que a vaidade ignora. Com os anos, a pele dela começou a se irritar. Os olhos ardiam, a garganta queimava. Médicos aconselhavam cautela, mas a rainha ria. Antes morrer perfumada do que viver sem ser lembrada. E aumentava as doses, como um viciado que já não sente efeito. Até que veio a primeira ferida. Pequena, quase invisível, bem no nariz. Servos acreditaram ser arranhão, mas os perfumes pioraram a cicatrização. Em pouco tempo, a ferida virou chaga, e a chaga virou podridão. Ainda assim, ela continuava borrifando essências por cima, acreditando que o luxo abafaria a degradação. A ironia era cruel. Quanto mais o nariz apodrecia, mais perfume ela usava. O buraco crescia, a carne desaparecia, e o rosto da rainha virou máscara de horror escondida por véus e flores. No palácio, ninguém ousava comentar. Fingia-se respeito, quando todos respiravam náusea. Houve rumores de que amantes desmaiaram ao beijá-la. Alguns acreditavam que seu hálito já não era humano, mas mistura de carne necrosada e óleo aromático. A rainha, porém, mantinha-se altiva, como atriz que se recusa a abandonar o palco, mesmo quando a peça já acabou. O povo começou a chamá-la de a Dama Sem Nariz. Histórias corriam de que ela havia vendido a alma em troca de essências eternas. Crianças repetiam cantigas zombando de sua vaidade, enquanto nobres tentavam apagar boatos. Mas não havia como esconder. O cheiro denunciava a cada passo, e o palácio virou teatro da decadência. Máscaras de seda escondiam o rosto corroído, mas todos sabiam. Festas continuavam, banquetes eram oferecidos, mas a rainha já não era símbolo de beleza. Era o aviso vivo de que até o luxo pode devorar seu dono. A morte veio lenta. Entre dores e convulsões, ela ainda exigia frascos novos. Ainda ordenava banhos aromáticos. Como se pudesse enganar a própria carne. Como se pudesse negociar com a decomposição. No fim, morreu sorrindo, cercada de perfumes, acreditando que ainda era desejada. Mas a ironia final estava no funeral. Para esconder a podridão, embalsamaram-na em litros de essências raras. O corpo virou monumento aromático, exalando tanto que até meses depois, ao abrir o caixão, o cheiro ainda sufocava. Só que onde havia luxo, havia também ausência. O nariz nunca voltou. O povo riu e chorou ao mesmo tempo. Riu porque a rainha, obcecada pelo nariz, morreu sem ele. Chorou porque, no fundo, todos viam nela o reflexo da própria cidade. Vaidade devorando carne. A rainha não foi exceção, foi símbolo. E a lenda cresceu. Alguns diziam que seu fantasma ainda rondava os corredores, deixando rastro de perfume e sombra sem rosto. Outros acreditavam que, em cada vento carregado de fragrância, havia um pedaço da rainha sem nariz, sussurrando que a vaidade não tem fim. No fim, sua morte não trouxe alerta, mas espetáculo. O povo continuou preso ao vício, mesmo olhando para o buraco deixado no rosto dela. E esse buraco, mais do que ausência, tornou-se profecia. A cidade inteira estava a caminho de perder seu próprio rosto. E assim, a lenda da rainha sem nariz abriu espaço para o próximo ato da tragédia, quando o último suspiro aromático não seria de uma pessoa, mas da própria cidade inteira. O último suspiro aromático. Naquela manhã, não foram os sinos que anunciaram a tragédia, mas o cheiro. A cidade inteira acordou sufocada por uma nuvem densa, doce demais, tão pesada que fazia arder os olhos e queimar os pulmões. Homens, mulheres e crianças tombavam nas ruas, como se o próprio ar tivesse decidido declarar guerra. Não havia gritos, apenas corpos caindo em silêncio, embalados por fragrâncias. Foi o auge da decadência. Durante anos, cada frasco, cada borrifo, cada vela perfumada havia impregnado pedras, tecidos, até o solo. E como um barril de pólvora,
o acúmulo explodiu de uma vez só. O que deveria ser luxo virou névoa assassina, e o ar, antes invisível, se revelou o maior inimigo. As casas exalavam como cadáveres. Tapetes soltavam odores. Paredes transpiravam fragrâncias antigas. Roupas guardadas em baús liberavam vapores sufocantes. Não havia lugar para se esconder. Até o silêncio tinha cheiro. Até o medo tinha perfume. Alguns tentaram fugir para os campos, mas levavam consigo as roupas impregnadas. Caíam na estrada, desmaiados, como tochas humanas de aroma. O vento espalhava a nuvem mais rápido, carregando a tragédia para além das muralhas. O perfume da morte não conhecia fronteiras. E os poucos que resistiam não sabiam se estavam vivos ou apenas sonhando. A overdose aromática provocava alucinações. Vultos nas esquinas, sussurros doces, memórias inventadas. Era como se a cidade inteira tivesse sido transformada em um pesadelo coletivo embalado por flores. As igrejas abriram as portas, mas o ar lá dentro era ainda mais sufocante. Incenso misturado com perfumes acumulados criou uma cúpula tóxica. Fiéis ajoelhavam-se, tossindo, rezando até morrer. Os altares ficaram cobertos não de oferendas, mas de corpos dobrados em oração interrompida. E havia ironias grotescas. Animais desfaleciam junto aos homens. Cavalos caíam em praças, cães não latiam mais, gatos fugiam apenas para tombar em telhados. O mundo natural, tão resistente, havia sido vencido pelo artificial. O cheiro, criado para agradar, transformou-se no predador final. O palácio foi o último a cair. Nobres tentaram resistir com máscaras perfumadas, mas era inútil. Estavam inalando doses ainda mais fortes. As festas cessaram, os banquetes silenciaram, e os corredores, antes saturados de música e gargalhadas, tornaram-se cemitérios invisíveis. O luxo evaporou junto com os suspiros. O povo, em desespero, começou a incendiar casas, acreditando que o fogo purificaria o ar. Mas as chamas libertavam ainda mais fragrâncias presas em paredes e móveis. O incêndio se transformou em ritual macabro, espalhando nuvens doces de destruição. A cidade queimava como vela aromática gigante. Houve quem acreditasse que fosse fim do mundo. Padres diziam que Deus finalmente fechara as narinas para a humanidade. Outros viam punição dos próprios perfumes, como se tivessem ganhado consciência e decidido devorar seus criadores. O apocalipse veio disfarçado de buquê floral, e no entanto, havia beleza perversa. Alguns relatos dizem que o céu ficou tingido de cores suaves, como se o sol filtrasse através da fumaça aromática. Houve quem descrevesse a cena como o funeral mais belo da história. Trágico e estético, como se até o fim precisasse de espetáculo. As crianças que sobreviveram guardaram lembranças estranhas. Diziam que a cidade cheirava como jardim infinito, mas que por trás havia medo e silêncio. A memória olfativa foi a herança mais cruel. Cada respiro futuro trazia lembrança de morte. No fim, não houve exército, peste ou fome que destruísse aquele lugar. Foi o próprio excesso. Uma overdose coletiva que transformou luxo em veneno. A cidade morreu cheirando bem. E talvez essa tenha sido a ironia mais amarga de todas. E quando os ventos finalmente dispersaram a nuvem, o que restou foram ruínas silenciosas, impregnadas para sempre. Quem passava dizia que o ar ainda tinha gosto de perfume, doce e sufocante, mesmo décadas depois. Era como se o chão respirasse pelo povo que já não existia. Mas a tragédia não terminou ali. Porque ruínas perfumadas atraem viajantes curiosos. E das cinzas dessa overdose nasceriam lendas. Lendas que transformariam a morte coletiva em memória eterna. A cidade que se afogou. O viajante caiu de joelhos assim que atravessou os portões arruinados. Não havia inimigos, não havia guardas. Apenas um cheiro doce, tão denso que parecia líquido. Tossiu, chorou, e ainda assim sorriu. Porque, apesar da náusea, o ar exalava beleza. Era como se a cidade tivesse morrido afogada em perfume, mas continuasse respirando através das pedras. As ruínas tornaram-se lenda viva. Peregrinos vinham de longe apenas para sentir o cheiro. Alguns acreditavam que era bênção, outros que era maldição. Mas todos concordavam. Não havia outro lugar no mundo onde a morte tivesse aroma tão insistente.
Era como caminhar sobre um cadáver embalsamado que nunca se decompunha. Mercadores, sempre oportunistas, transformaram as ruínas em atração. Vendiam frascos de ar coletado entre paredes desmoronadas. Juravam que cada sopro carregava a memória da tragédia. Quem comprava dizia sentir arrepios ao abrir o vidro, como se respirasse ecos de um suspiro coletivo. O comércio de vaidade não morria, apenas mudava de embalagem. E os viajantes descreviam o cenário como pesadelo estético. Torres quebradas cobertas de flores selvagens, ruas desertas impregnadas de odores antigos, templos vazios que ainda exalavam incenso e mirra. Não havia música, mas o ar era sinfonia invisível. Não havia gente, mas o cheiro era multidão. Os sobreviventes, poucos e dispersos, contavam histórias contraditórias. Alguns diziam que o cheiro os perseguia em sonhos. Outros afirmavam que quem respirasse fundo demais enlouquecia. E havia os que garantiam que, à noite, podiam ouvir gargalhadas vindas das paredes. Risos perfumados de quem morreu satisfeito com sua própria vaidade. O mito cresceu. Poetas escreveram versos sobre a cidade doce. Músicos compuseram baladas sobre o lugar onde até a morte tinha aroma. Para alguns, era tragédia. Para outros, romantismo macabro. O nariz tornou-se ponte entre passado e presente, carregando uma lembrança que se recusava a evaporar. E como sempre, surgiram crentes. Houve quem acreditasse que respirar o ar das ruínas trazia juventude, quem afirmasse que o perfume impregnado podia curar doenças. As ruínas tornaram-se santuário de vaidade eterna. Pessoas viajavam para morrer ali, como se quisessem ser absorvidas pela fragrância. Mas havia também os que viam aquilo como aviso. Historiadores começaram a chamar a cidade de exemplo supremo do excesso humano. O cheiro doce não era presente, era cicatriz. Um lembrete de que até o luxo pode se tornar prisão. E que o vício, seja qual for, sempre deixa marcas invisíveis no ar. E a ironia não parava. Quanto mais se falava da cidade, mais pessoas vinham. E quanto mais vinham, mais se espalhava o mito. O lugar, antes sufocado, tornou-se imortal, não pelos corpos que abrigava, mas pelo cheiro que nunca se dissipava. A vaidade havia vencido até a morte. Alguns viajantes relatavam experiências místicas. Diziam ver figuras mascaradas caminhando entre as ruínas, como se os habitantes ainda dançassem em silêncio. Outros afirmavam sentir beijos no pescoço, vindos de fantasmas aromatizados. Talvez fosse sugestão, talvez fosse alucinação. Mas o medo era real, porque o ar enganava a mente. E os curiosos, como sempre, arriscavam demais. Muitos desmaiavam tentando respirar fundo, acreditando que captariam segredos. Alguns nunca acordavam. As ruínas tornaram-se cemitério turístico, onde a morte era vendida como experiência exótica. Até o apocalipse pode virar atração, quando embalado em lenda. Os padres, por sua vez, tentaram rebatizar o lugar. Declararam-no maldito, proibiram peregrinações, mas nada funcionou. A fé do povo não estava mais em Deus, mas no nariz. E a igreja, mais uma vez, perdeu para a vaidade. O tempo passou, mas a fama não evaporou. Cartógrafos registraram a cidade como a que cheira doce demais. Cronistas escreveram que o vento que vinha daquela direção era traiçoeiro, carregado de lembranças. O mapa do mundo ganhou uma cicatriz aromática. E assim, a cidade deixou de ser apenas ruína. Tornou-se mito, metáfora, aviso. Era lembrada não por guerras vencidas ou reis poderosos, mas pelo cheiro que matou mais do que qualquer exército. A cidade morreu de perfume, mas sobreviveu como lenda. E essa lenda preparava o último ato, o momento em que o cheiro deixaria de ser apenas memória e se transformaria em maldição eterna, impregnando a própria história humana. O cheiro que ficou. O viajante desmaiou sem aviso, caindo de rosto contra as pedras cobertas de musgo. Quando o encontraram, ainda respirava, mas com um sorriso estranho nos lábios. Disse que tinha ouvido vozes no vento, sussurros doces que o convidavam a ficar. Não havia soldados, não havia fantasmas visíveis, apenas o perfume, impregnado como maldição invisível. Séculos haviam passado, mas o ar continuava denso. Não importava quantas chuvas caíssem, quantas gerações se fossem, o cheiro nunca evaporava. Era como se o solo tivesse se transformado em pulmão eterno.
respirando por aqueles que morreram. A cidade não existia mais em pedra, mas continuava viva no nariz do mundo. Historiadores tentaram explicar. Diziam que resinas, óleos e perfumes infiltraram-se no solo, criando uma espécie de ecossistema aromático. Outros falavam de efeito psicológico, de memória coletiva. Mas a verdade é que ninguém conseguia passar pelas ruínas sem sentir o ar doce demais, desconfortável demais, eterno demais. O povo transformou a tragédia em lenda. Cantavam que a cidade nunca se foi, apenas se dissolveu em perfume. Que cada vento carregava um pedaço da vaidade humana, espalhando pelo mundo a lembrança do que acontece quando o excesso sufoca. O mito não precisava de provas, bastava inspirar fundo. E havia quem jurasse que o perfume mudava de acordo com o pecador. Para uns, cheirava a rosas suaves. Para outros, a carne queimada. Era como se o ar julgasse, ajustando o aroma ao coração de quem passava. O vento virou juiz invisível, o cheiro, sentença. Poetas descreviam as ruínas como o jardim do apocalipse. Pintores tentavam retratar cores que não existiam, inspirados pelo que sentiam ao respirar ali. Nenhuma arte conseguia capturar totalmente, porque não era apenas cheiro. Era experiência, era ferida, era cicatriz que atravessava pele e alma. E, como todo mito, virou aviso. Pais contavam a seus filhos: não se afogue em perfume, ou vai acabar como eles. Mas os jovens riam, repetindo erros antigos, criando seus próprios vícios invisíveis. Talvez não com almíscar ou jasmim, mas com outras fragrâncias modernas, digitais, artificiais, igualmente sufocantes. A ironia era inevitável. A cidade que morreu cheirando bem continuava viva justamente porque ninguém conseguia esquecer o cheiro. O luxo que matou virou imortalidade. O veneno virou eternidade. A vaidade venceu até a própria decomposição. E, no entanto, havia algo assustador nisso. Porque se uma cidade pode morrer e continuar viva pelo nariz, o que dizer de nós? Quais excessos atuais vão se transformar em fantasmas que não evaporam? O cheiro pode mudar, mas a vaidade continua sempre a mesma. Alguns viajantes ainda hoje juram sentir o aroma em noites úmidas. Dizem que é como um abraço sufocante, doce demais, impossível de ignorar. Ninguém sabe se é verdade ou apenas sugestão, mas basta alguém mencionar para que todos, instintivamente, respirem fundo. É como se o mito tivesse infectado o próprio ar do mundo. E assim, a cidade que se afogou em perfume nunca desapareceu por completo. Evaporou-se em mito, condensou-se em memória, espalhou-se em lenda. Cada suspiro humano carrega um pouco dela, lembrando que o luxo e a vaidade sempre pedem o mesmo preço: a respiração. Os livros a descrevem como tragédia, mas talvez fosse só justiça. Porque viver afogado em excesso é morte lenta, disfarçada de prazer. E quando o ar finalmente cobra a dívida, não há como negociar. O perfume, doce ou não, sempre vence no fim. E talvez seja esse o verdadeiro poder do mito. Não o de assustar, mas o de lembrar. Que até o mais belo cheiro pode ser veneno, e que até o veneno pode ser memória. A cidade não morreu, apenas mudou de forma. Tornou-se vento, tornou-se aviso, tornou-se sombra. Agora, a pergunta é sua. Se um vento doce demais soprasse pela sua janela, você teria coragem de respirar fundo? Ou fecharia os olhos, com medo de que o próximo suspiro fosse o último? No fim, não restaram muralhas, nem tronos, nem vozes. Apenas um sopro doce demais, impregnado no vento, lembrando que a vaidade humana sempre encontra uma forma de sobreviver, mesmo depois que a carne apodrece. A cidade morreu, mas o cheiro ficou. E talvez seja esse o destino de todos nós: deixar no ar não o que fomos, mas o que exageramos em ser.